Hoje teremos uma história real vivida por um de nossos inscritos. Espero que gostem e participem enviando seus relatos reais para o nosso e-mail. Me chamo Edson Chagas e moro desde pequeno na cidade de Demerval Lobão, no Piauí, que fica a 30 quilômetros da capital Teresina. Cidade com poucos habitantes, mas muito hospitaleira. Vamos aos fatos. Gostaria de relatar a vivência da minha família com coisas sobrenaturais, ou seja, especificamente com licantropia, aqueles que andam à noite e às 7 freguesias. Era a década de 80 e havia, naquela época, muita escassez, como emprego, urbanização onde morávamos, e os tempos eram difíceis. Mas muitos no bairro tinham criatórios de ovelhas, bodes, frangos, porcos, como subsistência. E surgiram histórias de uma criatura que andava atacando ovelhas de um senhor. O povo naquela época era corajoso, mas se tratando de coisas desconhecidas e sobrenaturais, todos ficavam com medo. Nessa época, eu era criança, quando ouvi meu pai falando com um vizinho que relatou para ele que viu uma enorme criatura com pelos negros correndo na rua pela madrugada. Naquela época as casas não eram muradas e as ruas do nosso bairro não tinham calçamento. Durante a conversa, fui encostando para ter uma melhor audição da conversa e ouvi nitidamente meu pai dizer: quando eu era adolescente, haviam rumores que na fazenda onde eu vivia com meus pais, no estado do Ceará, um bicho grande afastou os invasores sem terra da nossa fazenda. E com certeza era um lobisomem. Meu pai falou para o homem que o pai dele, meu avô, saía à noite e voltava quase de manhã todo sujo e suado, olhos vermelhos e com um odor insuportável. E o vizinho perguntou a meu pai se o pai dele era algo parecido com o que ele tinha visto na noite anterior. Nessa hora, meu pai ficou sem graça e mudou de assunto quase no mesmo instante. Fiquei com aquilo na cabeça. E à noite eu não dormia quando ouvia bando de cães a latir nas redondezas, pensando em me tornar logo adulto para ver o que era aquilo, pois essa história me dava medo e ao mesmo tempo fascínio. Então um dia nosso vizinho veio até o meu pai, dizendo que roubaram uma ovelha dele. Ora, imediatamente meu pai, ao averiguar a situação, perguntou: como roubaram se ninguém viu? E ao fazer essa pergunta, o homem voltou para casa e meu pai achou estranho. E disse para minha mãe: esse homem é novo aqui, vindo de outra cidade com criatório de ovelhas. E ali no terreiro, ao sol, estavam as vísceras da ovelha. Então, como o ladrão roubou? Naquela época em Demerval Lobão, existiam coisas muito estranhas. Vi um homem andando descalço com sua enorme cruz nas costas, afirmando pagar promessas, como também rezadeiras que sabiam fazer feitiços e curandeiros também. Eu vivi para ser curado por um desses. Os dias foram se passando e raramente a criatura andava pelas redondezas. Até que um dia, um homem que trabalhava matando frangos trombou com a criatura quando saía de madrugada para trabalhar. E, segundo ele, brigaram muito, ele dando facãozadas no lombo do bicho, e relatou que era mesmo que bater no monte de couro seco. Meu pai na época trabalhava à noite e eu pensava na insegurança que tínhamos em nossa casa. Os dias
foram se passando e o povo do bairro fechavam as portas bem cedinho, e quem não tinha televisão em casa deixou de ir assistir novela nas casas vizinhas, por temor do que estava a rondar pelas ruas do bairro durante a noite. Passado um ano, tudo estava mais tranquilo, até que uma noite, eu já com 10 anos de idade, estava brincando de ciranda com meus amigos e amigas na rua. Me deu uma vontade de ver minha mãe no quintal de nossa casa. Ela estava lavando as louças da janta. Foi quando olhei para os fundos, que era cercada de arame farpado, e notei que o vento trouxe um forte odor fétido de couro podre, e ao mesmo tempo ouvi os arames da cerca rangerem, e vi uma enorme sombra negra passando por entre eles bem devagar. E eu disse à minha mãe: "Mãe, tem uma coisa grande ali." Na hora eu estava com uma espada de madeira que eu sempre brincava nas mãos, e minha mãe veio correndo e me colocou para dentro de casa e trancou a porta rapidamente. E aquilo veio com toda a força e se lançou em direção à porta. Ficamos desesperados com tamanha força, e minha mãe rogava por todos os santos que aquilo fosse embora. A criatura ainda circulou nosso quintal e não demorou muito e sumiu. Eu pensava no meu pai, que no momento estava no trabalho, e provavelmente seria possível que a criatura fosse alguém próximo que soubesse nossa rotina. Passaram-se os dias e houveram rumores de que quem virava o bicho morava no fundo de nossa propriedade, mas meu pai desconfiava do homem que morava em frente. Eu lembro que uma noite esse senhor vendeu uma das suas ovelhas no quilo para os vizinhos, e ele chamou minha mãe para ajudar na limpeza do animal. E eu fui lá para ver. Quando terminou tudo, ele levava as vísceras que estavam espalhadas pelo quintal dentro de uma bacia para dentro de casa. E vi que ele colocava pedaços generosos na boca, engolindo com toda a vontade. Como eu era criança, achava aquilo normal. Mesmo assim, falei para minha mãe, que não acreditou no que falei. Os boatos continuavam a circular pelo bairro, e a criatura rondando as ruas e quintais pela madrugada. Foi quando um senhor que morava a 3 quarteirões de nós atirou no bicho horrendo, que carregava uma galinha do seu quintal, e ele disse que era tão feio e grande que atirou com muito medo de errar e ser agredido pelo monstro que pulava sua cerca. A história continua no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixem seu like e se inscrevam no canal. E não esqueçam de mandar o seu relato assombrado no nosso e-mail. Grande abraço.